Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de práticas laboratoriais. Hoje a gente vai falar sobre transformações químicas, tá? As transformações químicas também são conhecidas como reações químicas, tá? São sinônimos. Uma transformação química é uma reação química. Acontece uma reação química na hora que eu tenho essa transformação. Então, o que é uma transformação química? São mudanças que vão ocorrer formando o quê? Formando novas substâncias. Então, eu tenho ali uma substância que sofre uma transformação, que sofre uma reação, né? Essa substância eu chamo de reagente. Quando esse reagente, né, a substância inicial, sofre uma transformação, ela se transforma numa substância que tem propriedades, características diferentes daquelas substâncias iniciais. A essa substância final eu dou o nome de produto, mas a gente já vai ver isso em detalhes, tá? Então, uma transformação, ela só pode ser chamada de química quando o quê? Quando o meu resultado, quando o produto que eu obtenho, ele é distinto, ele é diferente da substância inicial, assim como também possui características também diferentes, características distintas, tá? Então guarde bem que isso daí é uma transformação química ou uma reação química. Então, para a gente ver isso daí, para a gente fixar um pouquinho mais, eu trouxe aqui para a gente ver como que acontece essa reação. Então, as transformações químicas são ações que resultam em novas substâncias e existem algumas coisas que fazem com que eu consiga comprovar que aconteceu realmente uma reação química ou uma transformação. Tem uma mudança no cheiro, na cor, na densidade, na temperatura. Então, essas são evidências de transformações químicas. Lembra que formam substâncias com características diferentes? Então, é isso. Eu tenho um cheiro diferente, uma cor diferente, uma densidade diferente, temperatura, né? E também tem algumas outras coisas que identifica para mim que aconteceu uma reação. Pode acontecer uma explosão, a liberação de gases, a mudança da cor. A gente já vai ver quais são essas características que acontecem. Então, tudo isso eu consigo, até a olho nu, observar aqui que a minha substância se transformou numa nova substância. Então, eu chamo aqui a substância inicial de reagente e a nova substância é o meu produto, tá? Então, eu tenho aqui uma substância que sofre uma transformação química, né? Então, os seus átomos são rompidos, né? As suas ligações são modificadas, eles se rearranjam de uma nova forma para formar uma substância diferente, com características diferentes. Então, uma coisa muito importante da gente verificar é que as transformações químicas são diferentes das transformações físicas. Por quê? Hoje a gente não vai falar das físicas, mas só para a gente relembrar, é que as transformações físicas elas têm apenas a alteração do estado físico das substâncias, né? Então vamos lembrar, por exemplo, eu tenho uma pedra de gelo e essa pedra ela derrete, né? Então, de água, né? De gelo formado por água, por exemplo, né? Então, a água solidificada, a fórmula da água é H2O. Quando o gelo derrete, nada mais é do que a mudança do estado físico, continua sendo água. A isso eu dou o nome de transformação física, tá? Então, é muito importante a gente saber diferenciar esses dois. Então, só para a gente fixar um pouquinho mais, ó, a substância inicial, que é o meu reagente, passa por uma transformação química ou reação química e forma uma nova substância, que é o meu produto. Então, como a gente acabou de ver agora, existem algumas características que vão mostrar para a gente que está acontecendo uma transformação química. Elas são facilmente observáveis aí, só da gente bater o olho a gente sabe que aconteceu uma transformação física. Por quê?
por conta dos aspectos físicos que essa substância, essa nova substância apresenta, assim como aspectos estruturais. Então, elas sofrem reação e podem mudar de cor, que é o exemplo que eu trouxe aqui, ó. Esse tomate, ele era verdinho aqui, meio amarelinho. Conforme ele foi se transformando quimicamente, foram acontecendo reações, ele ficou maduro, tá? Então, aqui aconteceu uma transformação química, tá? Então, outras coisas a gente pode observar: variação da temperatura, ou aumenta ou diminui a temperatura, liberação de gases, formação de um elemento sólido, surgimento de chamas, a carbonização, né, que é a queima de uma substância. Tudo isso é uma reação química, tá? Então, não é só dentro do laboratório científico que a gente consegue ver isso, né? Que a gente consegue fazer um experimento e falar, aconteceu realmente uma reação aqui. Mas a gente pode ver dentro de casa, como a gente acabou de ver aqui, né? O tomate amadurecendo, a banana amadurecendo. Quando a gente corta, por exemplo, uma maçã e a maçã oxida, né? Então ali está acontecendo também uma reação. A respiração, a gente respira CO2, né? E gás oxigênio e libera CO2, né? Na produção de alimentos, como fermentação, a gente tem um leite que fermenta e vira um queijo, vira um iogurte, né? Aqui, ó, putrefação do leite já está aqui. Quando eu tenho um prego que se enferruja, ou qualquer coisa que enferruja em casa, uma faca, na fotossíntese e na combustão de substâncias, como a gente já viu. A gente vai ver em detalhes cada uma desses tipos de reação química. Então, quando é que ocorrem transformações químicas? Né? Como que a gente vai identificar? Como que a gente vai saber e comprovar que houve realmente uma alteração química e não foi só uma alteração física? Tá? Então, a gente precisa observar aí esse sistema, né? O que eu tinha e o que eu obtive no final. Então, se no decurso, né, se no decorrer aí dessa transformação química ou reação química se formam novas substâncias, não é isso que a gente falou? Que eu tinha uma substância inicial, vai sofrer uma reação e vai transformar numa substância final diferente. Se isso realmente aconteceu, o que vai ter nessa substância final aí? Ela vai apresentar o quê? Propriedades químicas diferentes daquela inicial. Tá? Então eu vou observar o que? Essas propriedades químicas dessas novas substâncias, fazendo o que? Comparando com as iniciais. Então o que eu posso ter? Uma coisa super importante é que eu não vou observar todas essas características em todas as transformações. Né? Eu consigo observar uma aqui, outra ali, nem sempre todas essas aqui vão estar juntas. E às vezes a gente não consegue nem observar a olho nu, ou cheirando, ou vendo a temperatura, né? A gente não consegue só fazendo isso. Às vezes eu preciso realmente fazer algum tipo de teste químico no laboratório para fazer essa identificação. Mas a maioria dá para a gente ver. Então, o que eu posso observar e falar? Bingo! Aconteceu uma transformação química aqui. Se a substância inicial mudou de cor, positivo, aconteceu uma reação química. Se também liberou algum gás, então eu vejo uma efervescência, eu vejo bolinhas, né, soltando ali. Também aconteceu uma reação química. Formou um sólido, eu misturo duas coisas lá, aconteceu, né, fiz uma reação ali, e daí no final a substância que eu obtive tem a formação de um sólido. Também aconteceu uma reação química. Formação de chama, né? Aqui, ó, eu tenho formação de chama, também é uma reação química. Desprendeu um cheiro característico, tá? Então, também aconteceu alguma reação química. Ou se não, teve o desaparecimento das substâncias iniciais. Tá? Então, eu não observo mais aquelas substâncias, isso significa que também aconteceu uma reação química. Então, aqui tem alguns exemplos, vamos ver qual que é. Formação de chama. Aqui eu tenho o dicromato de amônio, né? Ele forma uma chama e ele muda de cor também depois que queima.
tá? Aqui, formação de um sólido negro e também sente o cheiro de açúcar queimado. Isso a gente fazia muito no laboratório, que é a reação entre o ácido sulfúrico e o açúcar, e a sacarose. Então, forma um sólido meio esponjoso, ele aumenta um pouquinho de tamanho, né? E também começa a cheirar aí açúcar queimado. Aqui, mudança de cor, então era de uma reação entre o ácido nítrico e o cobre, né? Existe uma mudança de cor e uma liberação de gás também, ó. Aqui tem duas características que eu consigo observar. Tá vendo esse vapor aqui, esse gás acastanhado? É do ácido nítrico, tá? Ele também indica a formação de a transformação química. E aqui formou um sólido amarelo, né? Você vê que estou misturando aqui uma outra substância e no fundo, né, tanto no líquido, mas também no fundo, vai formar um sólido amarelo. Aqui é a reação entre o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio em solução aquosa. Tá? Então existem muitas soluções que a gente consegue, muitas reações que a gente consegue observar aqui essas características que são o quê? São indicativos de que aconteceu uma reação química. Quais são, então, os tipos de transformações químicas que a gente pode observar aí nas nossas substâncias? Então, essas transformações, a gente vai ver que elas podem ocorrer por meio de fatores distintos, por fatores diferentes. E esses fatores, eles vão interferir nas propriedades dos reagentes para transformar esses reagentes em produtos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha quais são as formas que a gente tem aí de transformações químicas. Então, a primeira transformação química que a gente vai ver é sob a ação do calor. Então, tem algumas substâncias que são submetidas, né? Quando são submetidas à ação extrema do calor, elas se transformam em outras substâncias, em outros elementos. E o cozimento é um dos exemplos mais clássicos aí quando a gente fala da transformação química através do calor. Então, a gente tem aqui também o magnésio reagindo com o oxigênio e se transformando no óxido de magnésio, né? Esse tipo de reação com o calor a gente também pode chamar de termólise. Lise é quebra, né? Então eu submeto uma substância que vai ser quebrada, que vai ser transformada numa outra através do termo, né? Termo é calor. Então a termólise é a mesma coisa que a reação através do calor. Isso acontece aqui com magnésio. Magnésio mais oxigênio dando o óxido de magnésio. E como eu falei, né, que o cozimento é um dos maiores exemplos, então aqui a gente pode trazer quando a gente faz um bolo, né, ou um pão, e ele fica todo fofinho, né, cheio de buraquinho, é porque eu peguei o fermento, misturei ali, e com a ação do calor, esse fermento reagiu e liberou o CO2. E daí transforma aí o meu pão, aí faz aqueles buraquinhos lá, que fica tudo fofinho lá no pão, no bolo. Também quando a gente cozinha um ovo, né, a gente põe um ovo na água para cozinhar, e depois de 10, 15 minutos o ovo tá durinho lá, né? Quando a gente queima um pão, então todo cozimento é uma ação aí que acontece, uma reação química, tá? Erupção vulcânica e também quando a gente tem aquecimento de substâncias nos fornos industriais, né? Inclusive é esse o objetivo, oferecer calor para fazer uma transformação química na matéria. Um outro tipo de transformação química, reação química que acontece numa substância e se transforma em outra, é através da passagem de uma corrente elétrica. Tá? Então, esse processo de reação de elementos em virtude da influência de uma corrente elétrica, né? Quando eu passo a ação de uma corrente elétrica, também é chamado de eletrólise. É a mesma coisa, lise é quebra através de elétrons, de uma corrente elétrica, que tem elétrons, obviamente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a água e tenho aqui uma pilha, né, o positivo e o negativo ligado aqui, passando uma corrente elétrica aqui dentro. Então, aqui é a decomposição da água. Eu tenho a água, sob a ação de uma corrente elétrica, ela se quebra, ela faz uma lise.
e separa o oxigênio do hidrogênio. Então, eu tenho a obtenção de oxigênio gasoso de um lado e hidrogênio gasoso do outro, tá? Então, isso é bastante utilizado aí nos laboratórios. A eletrólise, inclusive, também é utilizada quando eu quero ter uma barra de um metal aqui, de ouro, por exemplo, e quero banhar um metal menos nobre, né, com ouro ou com prata, através da passagem de uma corrente elétrica, eu faço com que esse metal recubra aí, esse material, né? Então eu pego até alguma coisa de plástico, né, que pode ser recoberta com alguns metais mais nobres. Ou um anel, por exemplo, de prata e eu vou cobrir com ouro, tá? Um anel de latão e eu cubro com prata, tá? Essa é uma outra ação aí da eletrólise, tá? Que acontece aí uma transformação química também. Terceiro tipo de transformação química acontece pela ação da luz, e um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é a fotossíntese, tá? Essa ação da luz eu chamo também de fotólise, né? É a luz fazendo a quebra dessas substâncias e transformando elas em outra. Então, nesse processo da fotossíntese, eu tenho aqui a absorção do dióxido de carbono, a absorção de água e sais minerais. Lembrando aqui que no ar também tem água, então eu tenho vapor d'água, e a planta absorve essas substâncias, né, através da luz, elas são transformadas em oxigênio e em glicose, que é o alimento para a planta, né? Então eu tenho aqui, ó, dióxido de carbono mais água, dando oxigênio mais a matéria orgânica, que é a glicose. Então aqui eu tenho uma transformação química. Então, por meio da luz ultravioleta, a luz recebida pelo sol, né? Isso acontece. Um outro processo é a transformação do oxigênio no ozônio. Tá? Ele está presente lá na camada de ozônio, está presente também na nossa atmosfera, como daí ele não é tão bom, ele é um poluente, mas ele está presente. Ele transforma aí o O2 em O3 pela ação da luz também. Acontece também uma reação por fotólise. E aqui só fala que o ozônio é de extrema importância para o meio ambiente, porque a gente tem lá a formação da camada de ozônio, que protege a gente, né, da entrada dos raios agressivos ultravioletas que são provenientes do Sol, tá? Mas aqui é só um outro detalhe que não diz respeito agora à nossa aula. O quarto tipo de transformação química que pode ocorrer é através da ação mecânica, tá? Então, uma ação mecânica, um atrito, um choque, né? Alguma coisa que provoque esse atrito e libere aí uma energia, né? Faça reagir a essas substâncias. O exemplo mais simples que a gente tem é quando a gente acende um palito de fósforo, né? Ali, um dos componentes, né, da cabeça do palito de fósforo é o clorato de potássio. Quando ele raspa na lixa lá da caixinha do palito de fósforo, ele provoca uma reação, ele provoca a ignição de uma reação, né? E acaba transformando em cloreto de potássio e oxigênio. Esse oxigênio desprendido que vai ajudar a pôr fogo no resto das substâncias que tem na cabeça do palito de fósforo. Tá? Então, essas faíscas, né, que soltam pelo atrito, ou seja, por uma ação mecânica, é que faz com que o palito de fósforo entre em combustão. Tá? E daí a gente tem outros exemplos, né? Quando a gente acende um isqueiro, né? Que o isqueiro também provoca um atrito quando a gente roda o isqueiro ali para acender. Quando a gente implode uma dinamite num prédio ou numa pedreira. Que mais? Quando o airbag é acionado, também é uma ação mecânica. Tá? Então, esse é um outro tipo de transformação química que acontece por uma ação mecânica. Agora a gente vai falar um pouquinho das combustões, tá? As combustões, apesar de a gente já ter falado um pouquinho das transformações químicas que acontecem através do calor, aqui não é especificamente do calor que a gente está falando que vai gerar a reação química. Aqui nós estamos falando das reações químicas que acontecem entre substâncias que pegam fogo, né? Que produzem o fogo.
As reações de combustão também são conhecidas como reação de oxidação, porque o oxigênio está presente nessas reações como comburente. Tá? Então vamos ver aqui quem que participa dessas reações. Então, as reações de combustão são transformações químicas que acontecem entre um combustível e um comburente. E os produtos é a liberação de energia e também do dióxido de carbono. A gente também tem a liberação do monóxido de carbono e também do carbono em si, que é o carvão, tá? Mas esse é um dos produtos principais de uma reação de combustão. Quem que é o combustível, então? O combustível é o material que vai queimar, que vai arder no fogo, né? Então eu tenho carvão, madeira, petróleo, gasolina, o álcool etílico, o gás butano lá dos botijões, o gás natural, tá? Então a gente tem uma série de combustíveis, são muitos, aqui são só alguns exemplos. E o comburente é a substância que vai reagir aí com o meu combustível. E o comburente é o oxigênio que está presente aí no nosso ar atmosférico, tá? Então eu preciso dessas duas substâncias para ter essa reação. E não podemos esquecer também do triângulo do fogo. Não sei se vocês já viram o triângulo do fogo. Ele é formado pelo combustível, pelo comburente e pela ignição, que é aquela faísca, aquela energia necessária para dar início à queima, né, à reação entre essas duas substâncias. Então, qual que é o exemplo mais comum que a gente tem? É quando a gente faz uma fogueira, a gente tem lá o carvão, né, ou a madeira, para fazer a queima, que é o meu combustível. Ele vai reagir com o oxigênio na presença de um fósforo, por exemplo, de uma faísca, de um atrito, né? A gente já viu esse tipo de reação. E essa faísca vai fazer com que tenha uma energia necessária para começar essa reação. Então, o comburente é o ar atmosférico, e daí dessa reação eu tenho a formação do dióxido de carbono e água, né? Porque aqui não é só carbono, aqui a gente também tem, quando eu pego madeira, eu tenho uma substância orgânica, né? Um hidrocarboneto, formado por carbono e hidrogênio. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui de combustão completa, combustão incompleta, os produtos da combustão completa, que é CO2 e água, e o outro é CO e água, e carbono e água. Esse a gente vai ver num outro momento. E também a outra coisa super importante que eu falei aqui desde o começo é que eu tenho a liberação de energia, tá? Essa reação provoca uma reação exotérmica, é uma reação que provoca a liberação de calor e também de luz, né? Quando a gente põe fogo em alguma coisa, eu tenho luz e eu tenho o calor. Então, as reações de combustão são reações irreversíveis, portanto, são reações químicas, são transformações químicas. E por fim, para a gente encerrar, eu trouxe alguns outros exemplos que não se enquadraram aí naqueles que a gente falou, e um bastante comum é quando eu tenho aqui a ferrugem, né? Quando eu tenho materiais feitos de metal em contato com o ar atmosférico e com a água, né? Porque existe vapor d'água, né, no ar atmosférico, o nosso ar é úmido, essa umidade mais o oxigênio reage com o ferro desses metais e acaba formando o óxido de ferro, que é a ferrugem, tá? Então, acontece aí uma reação de oxidação. Eu tenho aí uma corrosão, né? Isso pode corroer esses materiais. Então, aqui também existe uma reação química, tá? É por isso que a gente protege, né, os metais, pinta, inverniza, reveste eles para evitar esse contato com o ar atmosférico úmido. Outro tipo de reação que a gente pode falar é a oxidação, né, de frutas, quando a gente abre uma maçã e a maçã fica oxidada, fica amarelada. Que mais que fica amarelado? A banana também fica amarelada quando a gente abre. Quando a gente tem um apodrecimento de frutas, né, tem uma maçã que apodrece, uma verdura que estraga, tudo isso acontece em reações químicas lá, transformações químicas que denotam aí que eu tenho a mudança de uma substância e ela se transforma em outra, ok?
Então, encerramos por aqui a nossa aula de transformações químicas, tá? Acho que o recado principal aqui da nossa aula é lembrar que as transformações químicas, elas dão origem a substâncias químicas diferentes, com características diferentes da substância inicial, tá? Existe realmente uma transformação química nessa substância. O meu produto obtido, ele vai ter características químicas distintas, diferente lá do meu reagente, que era a minha substância inicial, ok? Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau, pessoal!